Muito bem, muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira a gente se reúne nesse clima amistoso e responsável para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Na semana passada, né, nós estamos no capítulo 14, e na semana passada nós iniciamos, né, esse capítulo 14, que é o estudo dos fluidos. Né? Na semana passada nós começamos aí a natureza e propriedade dos fluidos, falamos dos elementos fluídicos, conversamos bastante sobre o fluido cósmico universal, nas suas duas formas, né? Como uma matéria etérea e também como no seu estado tangível, né? Então a gente aprendeu aqui semana passada, né? Que o fluido cósmico universal é o fluido base. Ele é o início de toda a matéria, é a matéria no seu estado mais puro. Quando ele pode se apresentar como um estado etéreo, em que não é possível para nós, que encarnados, tocá-lo, porque ele é muito rarefeito, né? Como se fosse um gás, né? Como se fosse um gás. E ele também se apresenta na forma tangível, ponderável, né? Como aqui minha garrafa, como a cadeira, os nossos computadores, né? Os nossos corpos. Então, a gente veio trabalhando sobre isso. E aí a gente até citou como exemplo as obras de André Luiz, junto com Chico, né? Então, André Luiz conta uma parte da sua vida no mundo espiritual, e lá ele fala de casas, de alimentos, né? De sopas, ele fala de vegetação, ele fala de transportes, que são constituídos de matéria. Mas ali é a matéria, o fluido cósmico universal, no seu estado etéreo. Então, para nós, ela é intangível. E para os espíritos, que estão ali no plano espiritual, apenas com seus corpos perispíritos, do seu perispírito, né, seus corpos perispiríticos, para eles é tangível. Oi? Perispirituais. Perispirituais, obrigado, Marlene. Que eles estão com seus corpos perispirituais, para eles é tangível o fluido cósmico universal nesse estado mais etéreo, né? Então, por isso que a gente vê que eles têm ali copos, pratos, e também tem aparelhos complexos, né? Muito complexos e muito mais evoluídos que os nossos. Então, nós caminhamos nesse sentido nos nossos estudos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, nós vamos para o capítulo 14, item 5. Sempre lembrando que nós estamos num estudo horizontal, né? Nós estamos numa mesa redonda. Então, que todos fiquem bem à vontade para se manifestar no momento que quiserem e da forma que quiserem. Muito bem. Item 5. A pureza absoluta, da qual nada pode nos dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Então, quando a gente vai pensar em pureza absoluta, o ponto de partida é o fluido cósmico universal. É a pureza absoluta. É a matéria no seu estado mais simples, né? E do lado oposto é a matéria tangível. Então, aqui o meu livro da Gênese, ele já está nesse outro ponto, porque está tangível. O fluido cósmico universal está condensado, né? Está produzido para isso. Entre esses dois extremos, o fluido cósmico universal puro e a matéria tangível, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro.
né? Então, entre o fluido cósmico universal, né, naquela sua natureza mais pura, e um objeto que a gente tem em mãos, teve toda uma transformação, e passaram por inúmeras transformações, né? Como a gente pode imaginar, por exemplo, a matéria-prima que vai se transformar, por exemplo, no plástico, ela passa por várias transformações. Então, vocês imaginem se a gente partir do ponto do fluido cósmico universal até o plástico. Vão passar ali por inúmeras transformações. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Né? Por quê? Porque aqui na Terra a gente ainda é muito materializado, né? Nós estamos aqui num planeta ainda pouco desenvolvido, né? A gente está no mundo de provas e expiações. Então, naturalmente, que nós tenhamos uma matéria mais densa, né? E é justamente isso que ele está falando aqui para nós, né? Quando a gente pensa num fluido próximo da materialidade, quando ele está quase, o fluido cósmico universal está quase virando um livro, né, uma árvore, uma matéria tangível, a gente tem ali o que a gente podia chamar de atmosfera espiritual da Terra. Então, quando a gente pensa em Terra, nós estamos pensando num ponto de evolução. A atmosfera, o hálito mental ali em volta da Terra, nós temos o fluido cósmico próximo de se transformar em matéria. Para vocês verem como o nosso planeta ele é pouco desenvolvido. Se a gente pensa num planeta muito desenvolvido, a atmosfera desse planeta já não vai ser essa matéria quase próxima da materialidade. Vai ser uma atmosfera próxima do fluido cósmico universal no seu estado mais puro, porque naquele planeta, né, a atmosfera é menos densa, os corpos são menos densos, né? Então é justamente isso que Kardec está nos falando aqui. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Então, é desse meio, dessa atmosfera da Terra, que os espíritos, nos seus vários graus de pureza, né, pode estar encarnado ou desencarnado, eles aurem os elementos necessários à economia de sua existência. O que significa elementos necessários à economia de suas existências? Ora, a gente precisa de alimento, a gente precisa de coberta, o que a gente usa para viver. Isso, estou falando de nós aqui, encarnados. Então, a gente tira dali desses elementos necessários para a nossa sobrevivência. E também, quando estamos desencarnados, ainda nessa atmosfera terrestre, é de lá que os espíritos tiram o necessário para a vida deles. Como a gente usou o exemplo aí de André Luiz, lá naquela organização do nosso lar, eles tinham várias matérias que eles utilizavam para a sua existência, né? Como eu citei aqui, transporte, casas, né, utensílios e tudo mais. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Isso aqui é muito importante, foi mais ou menos o que eu disse agora há pouco. Para nós, aqui que estamos aqui, né, encarnados, a gente não consegue tocar um objeto que esteja no plano espiritual. Então, para nós ele é etéreo, para nós ele é sutil, porque nós estamos encarnados, muito grosseiro. Mas esses objetos são muito grosseiros se comparados a outros planetas que estão mais evoluídos. Porque nesses planetas mais evoluídos, a matéria é menos densa. Ela é mais sutil. Então, é importante que a gente entenda isso, porque é importante, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, nessa diferença das escalas dos mundos, que a gente estuda lá se não me engano, no Evangelho, não lembro se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos,
a gente consegue entender por que nós, né, vou falar de mim, né, não posso falar pelos outros, por que eu não posso ir para um planeta mais evoluído? Eu sou grosso, eu sou grosseiro demais, o meu perispírito é grosseiro, porque a matéria em que eu estou envolvido é grosseira. E lá ela é etérea, ela é mais pura, então é incompatível. Né? Então, por mais que... Mas não é só você não, Caio. Mas eu só posso falar de mim, né, Tony? É por isso que a gente não pode ir lá. Então, por mais que a matéria do plano espiritual nos pareça etérea, né, e realmente para nós ela é, em comparação a outros mundos, ela ainda é muito grosseira. Depois Kardec continua dizendo assim, ó, o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Então, essa diferença que ele diz para nós, encarnado e desencarnado, há uma diferença entre as matérias que a gente utiliza, também acontece nos outros mundos. Também há essa diferença nos outros mundos, entre os encarnados e os desencarnados. Porque não é só na Terra que tem os encarnados e os desencarnados, não. Nos outros mundos também. E nesses mundos também há essa diferença de matéria. O que vai variar foi o que eu disse um pouquinho antes, né? As diferenças de constituição e de vitalidade próprias de cada mundo, né? E é por isso que ele conclui assim, ó, quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Então, à medida que o planeta é mais evoluído, a diferença ela diminui entre os estados de encarnado e desencarnado, porque são mais sutis. O encarnado vai ter uma vida mais sutil, né? Então ele fala, ó, quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. São planetas menos materializados que nós. Nós aqui somos muito materializados, né? Então, a gente tem uma afinidade muito grande com isso, né? E eles não. Eles têm mundos mais leves, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o nosso corpo físico, ele é muito limitado. A gente tem que dormir, em média, 8 horas por dia. Comer, em média, 2, 3 vezes por dia. Ir no banheiro mais de uma vez por dia. Não pode tomar muito sol, não pode tomar muito frio. É difícil administrar esse corpinho aqui, justamente por ser tão materializado. E aí, muito, muito pesado para nós, né? Depois, Kardec vai dizer o seguinte, ó. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais. Né? Então, ele está tratando do termo, né? Fluidos espirituais. Por quê? Ele fala assim, ó. Pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, né? Quintessenciada é apurada. Então, realmente, seria contraditório falar em fluido espiritual, porque esse fluido é matéria, não é espírito. Naquela divisão que a gente tem, Deus, espírito e matéria, tecnicamente seria errado falar em fluido espiritual, né? Porque o espírito é a inteligência, o fluido é matéria e Deus é Deus. Não teria o fluido espiritual, né? Mas Kardec, como um professor, fez questão de deixar claro isso aqui. E aí ele vai explicar por que é errado falar isso, né? Ó, de realmente espiritual, só a alma, ou o princípio inteligente. Então, de espiritual mesmo, só o espírito. Dá-se-lhes essa dominação por comparação apenas. E, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados de fluidos espirituais. Então, quando a gente vai falar de fluidos espirituais, nós estamos falando de matéria. E a gente usa o termo fluido espiritual justamente porque eles são pela afinidade que guardam com os espíritos, né? Foi o termo que Kardec utilizou. Então, quando a gente fala de fluidos espirituais,
é porque eles estão mais próximos do plano espiritual do que do nosso. Mas a gente não pode esquecer que eles são matéria, né? Tecnicamente, eles são matéria. Item 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Veja que pergunta provocadora de Kardec. Quem conhece a constituição íntima da matéria tangível? Eu vou pegar como exemplo aqui um cubo mágico, aquele brinquedo. Se a gente pegar intimamente a constituição desse cubo, ele é plástico, mas intimamente, lá no fundo, a gente não conhece ela. E aí Kardec diz, ó, quem conhece a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Talvez ela só seja compactada, condensada para os nossos sentidos. Porque a gente consegue no tato, na visão, no olfato, né? E ele continua, ó. Prová-lo-ia a facilidade com que atravessam os fluidos espirituais e os espíritos, aos quais não oferece maior obstáculo do que os corpos transparentes oferecem à luz. Né? Então ele fala que prová-lo-ia a facilidade que atravessam os fluidos espirituais. Né? Os fluidos espirituais, eles atravessam a matéria tangível. E a gente não oferece obstáculo nenhum. Né? Acaba não oferecendo obstáculo nenhum. Por exemplo, eu pego o cubo, e se eu jogar o cubo na cabeça da minha esposa, eu vou machucar a minha esposa, porque vai pegar nela. Os espíritos não, eles atravessam por conta da intangibilidade. Né? Assim como os fluidos espirituais atravessam a matéria tangível e os espíritos também. Né? Do mesmo modo que os corpos transparentes, né, não oferecem obstáculos à luz. Né? Através da janela, o sol entra no nosso quarto, né, na nossa janela de vidro. É mais ou menos assim que ele está apresentando para nós. E quando a gente vai ouvir e vai ver nos nossos trabalhos essa movimentação, né, foi trazido um objeto para a sala. Como é que esse objeto entrou? Né? A nossa reunião, a gente tranca a porta. Porque é matéria, só que está no estado de eterização. E aí não tem essa resistência que os objetos tangíveis oferecem. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatizar-se em gás impalpável. O que Kardec está falando aqui? Deixa eu ver, tem só um comentário da Lucélia, ó. Então, os espíritos movem objetos materiais pelo pensamento, certo? Lucélia, eu vou dar a minha opinião, mas é a opinião minha, eu posso estar errado. Então, se alguém souber a resposta, pode falar. Os espíritos, eles manipulam fluidos para que esses fluidos toquem aos objetos e aí sim eles são movimentados. Né? É matéria com matéria o movimento. Né? Mas a manipulação do fluido espiritual é feita pela inteligência. Marlene me deu um ok, acho que eu não estou muito fora do raciocínio não, né? É isso mesmo, Marlene? Eu também estou assim, eu lembro que eu já li sobre isso no livro dos médios, se não me engano, eles saturam, vamos supor, uma bolinha, né? Eles querem transportar essa bolinha para a tua casa, depois você passa o seu dado para mim. Eles saturam isso aqui de fluidos, né, imponderáveis, e aí eles são capazes de transportar de um lugar para o outro. Parece que é bem isso, vamos ver, a Ana também pode contestar aí. Mas é mais ou menos isso, algum trabalho, né? O Tony sabe aí, vamos ver, Tony. Não, aí ela atua com a vontade. E não pega com a mão. É a força. Pegar com a mão não pega, não. Claro que não. Então, ele vai envolver, saturar, como você disse, e aplicar à vontade.
Isso aí. Então, através da vontade, o espírito satura de fluidos empoderados do objeto e eles podem transportar de um lugar para outro. Só que isso não acontece com tanta frequência, mas há casos em que, às vezes, numa reunião mediúnica, as pessoas podem receber flores, né? E mesmo assim, o transporte de objetos, isso é possível, a Ana vai falar. Mas mesmo essa vontade, ela é acionada pelo pensamento, né? O pensamento é tudo. Então, a vontade é a alavanca, mas é o motor da existência, mas é o pensamento, né? Que faz tudo isso. Então, esse manipular, como eu disse no estudo passado, é apenas força de expressão, né? Porque não existe uma manipulação, ou seja, o trabalho com as mãos, né? Porque mani vem de mão. Então, não existe essa manipulação com as mãos. É tudo direcionado pelo poder do pensamento. O Zé Euripides colocou aqui também sobre isso, sobre o pensamento. Sempre é o pensamento, né? Isso aí, então estamos alinhados no raciocínio aqui. É claro, a vontade não age sozinha, né? Tem que ter um sujeito. Exatamente. Um sujeito que vai ter vontade e vai responder por essa vontade, né? A responsabilidade do nosso livre-arbítrio. É um sujeito que pensa, né? É um espírito que pensa, que é inteligente, né? Aí ele está falando em princípio inteligente, mas já como espírito, não o princípio inteligente que está lá em tudo. Ele já fala aqui do princípio inteligente, que é individualizado, né? Que é o espírito. Que já adquiriu a individualidade, a individualização. Exatamente. E Kardec aqui... Caio, tem que diferenciar bem o que é princípio inteligente e inteligência, né? Porque o princípio inteligente é uma coisa. A inteligência já é um atributo do princípio inteligente. Então, nós não podemos substituir o princípio inteligente pela palavra inteligência, né? O que vocês acham? Lógico que não, né? O princípio inteligente é o espírito, né? Que, na realidade, ele existe de todo sempre aí, mas quando ele galga a evolução é espírito. Espírito individualizado, né, Marlene? Inteligência individualizada. Encrenca, né? Eu acho essa parte de fluidos bem difícil, porque é uma coisa, assim, muito abstrata, e eu acho difícil, para mim, né, difícil de entender. A gente entende, mas não compreende. A gente entende, mas não compreende. Porque o próprio Kardec, você vê, ele fala que não são fluidos, na realidade, né? Mas ele também não achou outro termo, então, vamos que vamos aí, né? Porque é matéria, né? É matéria. Ele fala que os fluidos espirituais, por exemplo, são matéria, mas é uma matéria bem etérea, bem sutil, mas é matéria. Exatamente. Diferente de espírito, que não é matéria, né? Então, é bem complicadinho isso aí, eu acho, não sei, se às vezes vocês têm essa clareza, essa lucidez, né? Mas eu, particularmente, acho difícil. Não é muito simples, não. É igual um teorema, para mim, de Euclides.
Mas você sabe tudo de geologia e tudo, você é frechinha. Eu estava aqui pensando agora mesmo, falei, nossa, aquelas primeiras partes lá que eu não explicava, acho que eu já não sei mais nada. Realmente, essa parte de fluido é difícil, né? Eu também acho difícil. E vocês vejam, é interessante, nós estudamos no começo da Gênesis a revelação espírita, os caracteres da revelação espírita. E quando a gente estudou, a gente aprendeu que houve uma revelação espírita e que a ciência material ainda não estava apta a entender tudo isso. É por isso que duas professoras batendo bola aqui, e a gente aproveitando o bate-papo das duas, dizem que tem dificuldade de entender fluido, justamente porque a nossa ciência está atrasada na questão espiritual, né? Justamente como a gente aprendeu, né, nos caracteres da revelação espírita, né? Então a gente tem dificuldade de assimilar essas ideias, diferente de outras, quando a gente vai aprender, né, na escola lá, a questão de gases, a gente entende melhor, que a ciência já sedimentou o conhecimento. Mas quando a gente vai falar de plano espiritual, né, aí fica um pouquinho mais complicado, apesar do excelente, maravilhoso trabalho de Kardec e da sua equipe, né. Mas nós vamos, se a gente espremer a laranja, caiu uma gota, tá bom. Né, no estado que a gente está, a gente tenta tirar o que a gente consegue aqui, né. Então, Kardec está falando aqui, ó, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização. O que significa isso? Kardec está falando que ó, meu cubo mágico de novo, ele está condensado. Isso aqui, a origem disso aqui é fluido cósmico universal. É a mesma origem que o papel, é a mesma origem que meu corpo, que meu cabelo. Se a origem disso aqui é o fluido cósmico universal, há de ser possível a desagregação até voltar ao estado de eterização. Ou seja, se desagregar meu cubo mágico, as partículas, ele voltar a ser uma matéria pura, que pode se transformar em outras coisas, né? E aí ele usa um exemplo para nós. Do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatizar-se em gás impalpável. O diamante pode ser transformado em gás. Então, para facilitar a ideia, é a gente pegar a matéria mais que a gente consegue enxergar melhor. Se a gente pegar uma pedra de gelo, eu falei, se um jogar na cabeça do outro, dói. Se você jogar no estado de água, não dói, mas molha. E no estado de gás, você não consegue jogar. É a mesma coisa. São os mesmos elementos. É água. É H2O. Só que em estados diferentes, né? Como o gelo, a água e o gás. Aqui é a mesma coisa. Se a gente conseguisse, se a ciência já conseguisse desagregar as partículas do meu cubo, ele viraria uma matéria pura que poderia se transformar em qualquer outra coisa. Muito inteligente raciocínio de Kardec, né? Se ele na origem virou uma coisa, se ele faz o caminho inverso, é possível essa eterização. E daí ele continua. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido cósmico universal, que pode volver a seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições de coesão. Coesão é a força aqui de atração dos átomos e moléculas, né, que mantém tudo juntinho. Então, isso que a gente está vendo, a mesa, a camiseta, né, o mouse, é um estado que o fluido cósmico universal está. Ou seja, tudo que é nosso aqui, que a gente chama de bens, nossos bens, são fluido cósmico universal. No estado que estão, que podem mudar de estado, né? Eu tenho uma mesa de madeira, se pôr fogo, ela vai virar outra coisa. Mas continua sendo matéria e também continua sendo de origem do fluido cósmico universal. Muito, muito bonito isso.
Pois Kardec diz o seguinte, ó. Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Que pergunta inteligente, né? Quem sabe se mesmo no estado de tangibilidade, né, que a gente consegue tocar, a matéria não é suscetível de eterizar-se, né, se tornar intangível, e ganhar e apresentar umas propriedades particulares. Quem sabe? E aí ele fala, certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que nos conserva em mistério. Ou seja, a gente sabe nada. Por quê? Porque à medida que a gente consegue manipular um objeto, transformá-lo em outra forma, a gente conhece novas propriedades. Então, quando a gente fala que a gente conhece as coisas, a gente conhece no estado em que elas estão. Porque quando a gente conseguir transformá-las em outros estados, aí nós vamos ter que estudar o que eles podem nos apresentar, o que eles podem nos trazer de benefício e de malefício. Né? É justamente isso que Kardec está falando para nós aqui. Então, muitos mistérios que a gente ainda conhece, que a gente ainda desconhece, né, porque é um mistério, a gente vai aprender com ele quando a gente evoluir. E se a gente lembrar que a gente está na parte da Gênesis, que está tratando dos milagres, a gente consegue entender por que Kardec está trazendo esse raciocínio. Por quê? O que ele está falando para nós? O que a gente acha que é milagre, na verdade, são leis que nós não conhecemos. Então, quando Jesus realiza uma cura ou qualquer outro milagre que lhe é atribuído, o que Jesus está fazendo? Ele está manipulando os fluidos com força do pensamento, ele está fazendo coisas que a gente desconhece. E não é sobrenatural, é natural. A questão é, nós não conhecemos esses mecanismos e também não temos envergadura moral para reproduzi-los ainda. Quando a ciência avançar, a nossa moral avançar, e a gente chegar nesse ponto, a gente vai conseguir fazer isso. Né? Como, por exemplo, se um índio, né, que não teve contato com a natureza, vê um homem matando o outro à distância, ele acha que é um mágico, porque ele não conhece uma arma de fogo. Quando ele conhece a arma de fogo, ele passa a fazer isso também. Né? Não gostei muito do exemplo, porque eu não gosto de arma, mas deu para entender, foi só para ilustrar. Caio, quando Jesus caminha sobre as águas, né, ele não... É porque a gente desconhece o mecanismo que ele fez para ficar em pé sobre as águas. Mas vê que ele chama Pedro para caminhar também, para mostrar, né, que todo mundo vai poder fazer isso um dia. Pedro não conseguiu, não. Mas talvez fosse hoje ele já conseguiria, né? É porque nós desconhecemos mesmo, né? E ainda bem que a gente desconhece. Senão a gente ia fazer danura, não ia fazer para o bem, né? Bem observado, né? Por isso que quando a gente fala que a gente desconhece o mecanismo, também tem a questão moral, né? Não poderia ser permitido, né? Você imagina se a gente pudesse reproduzir um objeto. E ninguém trabalhava mais, né? Só ia ficar em casa reproduzindo as coisas e não teria movimento para o bem nenhum. A gente usaria para o nosso comodismo. Você me dá licença, me ocorreu agora. Acho que vocês todos conhecem aquele Paulo Frutuoso, ele é um médico, ele trabalha no Rio de Janeiro, e eles fazem sessões de materializações lá, né? Tem uma equipe apropriada. Enfim,
Eu vi que um dia ele contou, acho que numa live que ele fez, respondendo, e também num livro dele. Eu esqueci o nome do livro agora. Esqueci. Eu até tinha esse livro, eu dei para um médico depois. O rapaz foi assistir a reunião, né, com autorização, porque essas reuniões a gente sabe, sessão de materialização, e ele foi com um relógio. Pois não há de crer que tiraram o relógio dele. Os espíritos, na realidade, eles transferem de um lugar para o outro, né? Aí depois o médium lá, né, com orientação do espírito, falou, nossa, tem que evitar trazer esses objetos, não sei o quê. Acho que depois devolveram o relógio. Mas, enfim, foi uma bilocação, ou uma transmutação, né? Tirou o objeto, o relógio da pessoa, e pôs em outro lugar. Então, os espíritos podem fazer isso, não são todos, também, infelizmente, né? Porque senão seria um caos, imagina você, né? Mas que os espíritos fazem isso, eles fazem sim, usando o conhecimento que eles têm sobre o fluido, sobre os fluidos, né? Então, Marlene, você me fez lembrar quando a Célia, minha prima e prima do Tonho, foi na Índia, né? Ela contou dessas experiências lá, com os relógios que o Sai Baba fazia. Era um tal de aparecer relógio, que desaparecer, né? Então, ela presenciou isso lá. Muito interessante, né? Essa questão aí desses transportes, né? De objetos. Acho tudo isso muito... Verdade, é do Sai Baba, né, Ana? Do Sai Baba. Eu já ouvi a Célia contar, o Divaldo também já falou sobre isso, uma vez eu ouvi. Eu acho que esse livro que eu estou falando parece que é Medicina do Além. É Paulo Frutuoso. Isso, é o Frutuoso, é Medicina do Além. Ele conta... para lembrar. Eu vi essa live dele, Marlene. Eu assisti essa live. Ele chega a chorar, né, Marlene? Ele chora. De tão emocionado que ele fica, né, quando ele conta esses casos aí. É isso mesmo, é. Mas interessante, o Caio falou em moral. Eu, outro dia, estava assistindo uma live com o Cosme Massi, e ele falou que nós temos que separar o que é legal e o que é moral. De fato, ninguém gosta de arma. Eu não gosto, você não gosta, Marlene não gosta, né? Mas ele abordou algo que eu achei muito interessante. No nosso mundo imperfeito, né, de espíritos imperfeitos, aliás, legalmente, nós ainda precisamos de armas. Mas você usar a arma para matar não faz parte da moral. Certo? Então, ele lembra bem que nós temos que separar o que é legal daquilo que é moral. Nem tudo que é legal é moral. Eu achei muito interessante. Quando o Tiago... De fato, até me arrepia. Quando eu nunca vi uma arma assim, na minha mão, perto de mim. Eu vejo nos filmes, né, os revólveres, os fuzis. Aliás, eu vi em Israel, quando eu estive lá, as moças, né, que elas são do exército, rapazes jovens, moças jovens, com cada fuzil pendurado, que eles entraram dentro do ônibus, maior que eles. Então, dá um medo terrível na gente, credo. Nossa, só de ver, né? Um medo e uma aversão, né? Por essas armas. Nossa Senhora. É muito triste, né? Você ser morto por uma arma ou assistir isso, alguém matando de verdade na vida real, né? Com uma arma empunhando e dar um tiro no outro. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí que eu queria falar, né?
Eu Então, ele lembro alerta para nós. passagem de Jesus com Pedro, que o Pedro corta a orelha lá do soldado, Jesus fala para ele, Pedro, embainha tua espada. Quem pela espada, como é que é? Quem pela Pela espada. espada fere, Sério? quem com o ferro fere, né? O ferro será ferido. É por aí. Quando o Tiago recebeu a carteira, né, de promotor, eu estava com ele lá na cerimônia, e ele foi me mostrar a carteira dele. E eu peguei para ler, e lá está escrito que ele pode usar arma. Eu olhei e falei, a única coisa que eu vou te pedir, nunca use uma arma. Nem precisaria ter pedido. Ele não... Então, mas é legal ele ter o porte. É legal, mas ele... Você entendeu? Agora, é legal, é moral ele usar essa arma para tirar a vida de alguém, né? Aí que eu achei interessante a colocação do Cosme nesse sentido. Então, ele faz referência até às forças armadas, né? Que são necessárias ainda para as nações, para os países. Mas é lei de destruição. Se o pessoal tiver moral, não precisa, né? Por faz exemplo, parte. Dá licença, né, de eu dar exemplo do meu filho, mas ele nunca quis. Então, mesmo que ele possa usar, ele preferiu não ter. Não é? Porque ele sabe que não é moral. Exatamente. É legal, mas não é moral. Isso. E nós sabemos, né, que as guerras, essa destruição pelas armas, faz parte da lei de destruição. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que há abusos da lei, né? Excessos. Nós não sabemos usar a lei na medida certa. Exatamente. O Lucélia fez um comentário aqui para nós, falou, a legalidade das armas aumentou o número de homicídios. Né? Se é algo criado para destruir, né? O que vai fazer é justamente isso, né? Que é destruir. Continuando aqui. Os fluidos. Vamos para os fluidos, Tony. E, ó, qual seria, então, um dos produtos mais importantes do fluido cósmico? Porque o fluido cósmico, a partir dele, como a gente está dizendo aqui, Kardec está nos apresentando, ele se transforma em toda a matéria, toda. Qual seria, então, uma das mais importantes, né? Se essa pergunta tivesse sido feita a mim, assim, do nada, eu pensaria em alguma coisa, assim, um alimento, né, um astro. Mas, na verdade, vejam que bonito o começo do item 7. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É lindo isso. Porque o nosso perispírito, o nosso corpo fluídico, ele é matéria. A origem dele é a mesma origem da minha caneta, da árvore, do sol. A origem é a mesma. Então, é uma condensação muito bonita, porque é ela que vai fazer a junção com o corpo aqui na matéria, né? E também, quando estamos ali no plano espiritual, também vai fazer o nosso contato com a matéria lá, né? E aí Kardec diz, ó, é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, num foco de inteligência, o espírito, com E maiúsculo, em volta nós temos matéria, o perispírito, né? Que vai dar esse contato, né, que a gente utiliza, né? E aí ele continua. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse fluido.
já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Então, a gente estava falando aqui de dois estados do fluido cósmico, tangível e intangível, né? Tá tudo dentro da gente aqui, ó. Dentro não, tá tudo em volta da gente. Primeiro, porque nós somos o espírito. Primeiro, em volta de nós temos matéria imponderável, matéria intangível, que é o perispírito. Depois, nós temos nosso corpo físico, matéria tangível. Então, esses dois exemplos que a gente está falando, a gente utilizou aí a saga de André Luiz, está aqui conosco. O perispírito e o corpo físico. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. É muito bonito, né? Dois estados diferentes. O estado etéreo, perispírito, e o estado tangível, corpo físico. E quando a gente morre, a gente só perde o corpo físico. Continuamos com o outro corpo de matéria etérea. Item 8. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Então, de onde que veio o meu perispírito? Da terra, dos elementos que eu colhi na terra. É por isso que eu estava dizendo um pouquinho antes que não dá para eu ir para um planeta superior. Eu vou precisar de um perispírito condizente com a matéria de lá. Eu não vou conseguir com esse perispírito pesadão ir num mundo feliz. Talvez seja permitido aí com auxílio, né, eu dar uma visitadinha lá para dar uma olhada e falar, nossa senhora, vou dar um jeito na vida que eu quero vir para cá. Só para isso. Mas eu não posso ficar lá, né? No livro dos Espíritos em Destaque, lá na Rádio Defran, o Mário brinca que é o passaporte que a gente tem. É o passaporte. Você pode entrar, aqui você não pode não, você tem que melhorar um pouquinho. Aí você consegue autorização. Então é o nosso perispírito. Ele é retirado, nós retiramos os elementos para a formação dele do nosso globo, de onde a gente está. Então o nosso é condizente com a Terra. É por isso que a gente vai ficar na erraticidade. A gente morre, mas fica aqui, né? Mais ou menos na Terra. E volta para a Terra também. Com a depuração nossa, a depuração do perispírito, a gente consegue, então, se soltar, né? Não sei se esse seria o termo correto, mas se desprender da Terra e poder formar um outro perispírito mais puro num planeta superior. Depois Kardec continua. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, com um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada, ou de uma natureza mais apurada, do que o daqui. Então, vai variar de acordo com o planeta, e utilizando o exemplo que ele deu aqui de Júpiter, será necessário ali, né, um perispírito muito mais quintessenciado, muito mais apurado que o nosso. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. Mais uma vez, Kardec é uma comparação sutil que ele faz, mas é muito interessante. O que acontece se pegar a gente e colocar lá em Júpiter? A gente morre, mas morre na hora. Por quê? Porque o nosso corpo físico não está adaptado àquele planeta. A gente não vai conseguir respirar, a força da gravidade é outra, né?
as forças são diferentes. O nosso corpo não sobrevive lá. A mesma coisa. Júpiter é planeta gasoso, cara. Oi? Júpiter é dos planetas gasosos. Ah, sim. Se você for lá, você vai parar lá no Japão. Vai Porque cair, ele é né? gasoso, ele não é concreto. Matéria concreta igual a Terra. Porque tem os planetas gasosos e os planetas rochosos, né? Isso. Então, por conta da depuração que existe lá, a própria... Acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia. Dá para levantar a mão aqui. E o Max levantou a mão. Fica à vontade. Mas pode Max. acabar seu raciocínio primeiro. Tá. O nosso corpo físico, então, não consegue se adaptar a esse planeta, Júpiter, como ele colocou aqui. E a mesma coisa, o nosso perispírito. Mesmo que sem esse corpo físico nós conseguíssemos ir até lá, a gente não tem condições de se adaptar e de conviver naquele planeta, porque o nosso perispírito apresenta uma densidade tal que não é compatível com Júpiter. Fica à vontade, Max. E tem jeito de abaixar a mão também, viu? Você vai ter que dar um curso pra gente. Não, era só um adendo. Eu estava aqui ouvindo vocês já há algum tempo e estava pensando nisso. Eu não prestei atenção se a Ana falou alguma coisa. Mas se ela já tiver falado, por favor, me interrompa. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com sólido, líquido e gasoso só. O fluido já é parte dos estados físicos da matéria, entendeu? Então, quando a gente está trabalhando em química, por exemplo, a gente estuda dinâmica de fluido, entendeu? Em termos de transporte, porque o fluido, dentro das áreas, vamos dizer assim, das ciências naturais e das ciências exatas, ele é entendido como um meio que tem uma característica tanto de matéria sólida quanto de matéria gasosa e outras características do líquido. Então, assim, em termos científicos, a interpretação do fluido, do jeito que vocês descreveram ao longo da reunião, ela já existe, já é uma classificação. Então, por exemplo, quando a pessoa estuda combustível, ou, por exemplo, bateria de pilha, ela não estuda isso como um líquido, nem como um sólido, nem como um gás. Ela estuda isso como um fluido, porque ele é capaz de produzir energia e ele também é capaz de ocupar um espaço, como uma característica física, entendeu? Então, assim, hoje, o entendimento do fluido, ele já está começando a despertar e já existe muito conteúdo produzido sobre, lógico, né, dentro do que você estava lendo ali agora, da nossa realidade, né, terrestre, né, e era só isso que eu queria falar, assim, para não ficar achando que ninguém fala nada de fluido em ciência, tá? A gente fala. Obrigado. Não, a Ana não tinha feito esse comentário mesmo, não, e eu, sinceramente, não sabia disso. Então, temos aí mais um estado aí, já se fala, né, nesse estado de fluido aí, dentro da ciência material. E aí a Lucélia faz uma pergunta. Então, hoje, Kardec daria outro nome ao fluido? Eu sinceramente acredito que não. Foi a Lucélia que falou, que perguntou? Perguntou. Uhum. Eu sinceramente acredito que ele não daria outro nome. Porque o que ele descreveu, até o Caio estava lendo ali, eu acho que no item 7, a descrição que ele faz no item 7 é como se fosse, Lucélia, um ensaio sobre o que seria o fluido. E aí a gente entendendo hoje assim, a classificação do que é o fluido é muito parecido com o que está no item 7. Entendeu? Então, acredito que ele continuaria usando a questão fluido, porque ele está falando de energia, ele está falando de princípio vital, princípio inteligente. Então, são todos são
transportes, mecanismos associados a alguma entidade, né? Lógico que aqui a gente está falando do espírito, né? Ou da alma, sei lá. Mas, em termos de concepção de fluido, como a gente entende hoje, é a mesma coisa. Entendeu? Que é essa capacidade de produzir energia, produzir movimento, produzir força. Tudo que a gente vê como física, assim, na aplicação física, tanto dentro do organismo orgânico quanto da matéria, tudo que é utilizado em transporte, movimento, alimentação, todas as atividades físicas de um corpo, orgânico ou não, é muito a característica do fluido. Então, quando a gente olha para esse item 7, a gente vê o que é o fluido hoje na ciência. Assim, se alguém discordar, gente, eu não estou aqui com a razão não, hein? Eu estou dando a minha mera opinião de participação. Isso aí, Marcos. Muito bem. Excelente explicação, e é justamente isso, né? Kardec foi falando ali no item 7, né? Daquela que eu falei da origem, que depois é possível a gente, que há a possibilidade, né, de fazer essa separação, não foi separação o termo que Kardec olhou, né? Que ele falou de condensação, né? E depois fazer o caminho contrário, né? Para buscar ali a imponderabilidade, né? Muito bem. E a Lucélia agradeceu aqui a sua explicação e falou que entendeu. Bom, e para concluir, né, Kardec estava falando ali daquele exemplo de Júpiter, e ele conclui o item 8 dizendo o seguinte: ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. Emigrando da Terra, ou seja, saindo da Terra e indo para outro planeta, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, como o perispírito ele é constituído de elementos que nós retiramos do planeta em que habitamos, à medida que quando a gente for emigrar do planeta Terra, quando a gente for sair do planeta Terra para ir a outro planeta, a gente vai deixar aqui no planeta Terra o nosso perispírito para constituir outro apropriado lá no mundo que a gente for habitar. E é isso aí, muito bem. E semana que vem a gente continua. Semana que vem nós vamos estudar aqui o item 9, inclusive ele vai falar da questão moral em relação ao perispírito.